Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 107. Quero frisar especialmente o último versículo deste Salmo, que é o de número 43. O texto sagrado nos diz: quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Meus amados irmãos, diletos amigos, o Salmo 107 é um salmo tão especial por concluir chamando a todos os adoradores a refletirem, a observarem, a pesquisarem e juntos alegrarem-se pelos feitos poderosos do Senhor nosso Deus. O salmista, como que com a grande luneta, eu diria que ele parece que está entrando num grande observatório e toma, quem sabe, a lente de um telescópio potente e diz assim: agora vamos juntos observar a bondade e a benignidade do Senhor. E ele diz: quem é sábio, por favor, observe. Meus irmãos e amigos, no Salmo 107, o texto sagrado aponta desde o início do Salmo para tantas e tantas maravilhas, e o salmista passa a numerar uma por uma. Ele começa dizendo: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre. E depois ele começa frisando versículo após versículo, dizendo: oh, irmão, vamos observar como o Senhor é bom. Nós andávamos desgarrados por caminhos solitários, mas Ele nos encontrou, nos levou a lugares amplos e abençoados. Nós clamamos ao Senhor na nossa angústia e Ele nos livrou de todas as nossas necessidades. Por 3 vezes Ele fala exatamente sobre esta verdade. Ele nos fartou quando a terra era sedenta e quando não havia pão. Nos livrou dos nossos adversários, quebrou os grilhões. E o salmista continua falando ainda, quando estamos no versículo 18, porque eu li o último versículo, não esqueça, o versículo 43, ele disse: vamos louvar o Senhor pela sua benignidade, pelas suas maravilhas para com o seu povo. E no versículo de número 16 ele diz: porque o Senhor quebrou as portas de bronze, despedaçou os ferrolhos de ferro. E depois ele continua falando sobre as maravilhas, sobre a portentosa mão do Senhor, sobre as profundezas dos abismos nos mares, e acima no céu os astros, e toda a onipotência, a onipresença do Senhor nosso Deus. E ele continua falando que o Senhor faz cessar a tormenta. Oh, meus irmãos, nestes dias em que estamos celebrando o centenário, é mais do que justo observarmos a benignidade do Senhor para com a sua igreja. Ele dizendo: é Ele que faz cessar a tormenta, faz cessar as ondas. Eu e você, quantas vezes estivemos aflitos, o vendaval açoitando o barco de nossa vida, e nós clamamos ao Senhor e observamos que a sua bondade jorrou para nós algo tão especial, mais do que uma fonte de bênção, mas uma fonte de livramento, de consolo e de conforto. E o salmista já vai concluir no salmo falando sobre a grandeza de Deus, sobre o seu poder, o seu amor inexplicável. E quando ele chega já nos momentos finais, ele diz: olha, o Senhor converte desertos em lagos e a terra seca em nascentes. Ele os abençoou de modo que se multiplicam, que prosperam muito. Observemos, meus irmãos, as benignidades do Senhor. O salmista, no Salmo 107, ele conclui o salmo dizendo, no versículo 41, é o Senhor que levanta a opressão, que abençoa o necessitado, que abate o exaltado, que multiplica as nossas bênçãos e abençoa a nossa família. E ele diz assim: os retos de coração se alegram-se, porém os ímpios fecham a sua boca. Que grande e maravilhosa oportunidade, meus irmãos e amigos, de subirmos, assim como o salmista no Salmo 107, ao observatório da bondade de Deus. E ele diz, concluindo o Salmo, no versículo 43, de forma solene e numa linda apologia: quem é sábio observa estas coisas. Quem é sábio
observa estas maravilhas, as maravilhas da bondade do Senhor, e atenta de forma especial para a benignidade, para as vitórias, para as bênçãos que emanam do nosso Deus. Quem é sábio, observa as maravilhas da bondade de Deus para com a sua igreja e para com o seu povo. Que Deus vos abençoe.